Segundo o artigo 220 da Constituição da República Federativa do Brasil, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Não haverá, portanto, nenhuma censura de natureza política, ideológica e artística. A produção e a programação do rádio e da televisão obrigatoriamente terão que dar preferência à finalidade educativa, artística, cultural, informativa, na promoção da cultura nacional, regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Segundo Platão, com efeito, se um homem tornado senhor de um tal poder não consentisse nunca em cometer uma injustiça e em tocar nos bens de outrem, seria olhado pelos que tivessem a par do segredo como o mais infeliz e insensato dos homens. Uma das maiores mazelas sociais, a corrupção, impera porque, quando o direito cede lugar às manobras escusas, asseguramos aos detentores de poder a certeza da impunidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um dos grandes advogados, esta é a minha opinião, e vou externá-la aqui para você, caríssimo telespectador. Um dos mais eminentes advogados do Estado de São Paulo. E vamos tratar de um assunto importante: corrupção e redução da maioridade penal. O nome do advogado que eu mencionei é Dr. Raimundo Hermes Barbosa. Quem é Dr. Raimundo Hermes Barbosa? Presidente da FADESP, Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Curador da Fundação Clóvis Bevilacqua, sócio do escritório Barbosa e Guimarães, advogados associados, especializado nas áreas criminal, civil e comercial. Como vai, doutor Raimundo? Como vai? Tá tudo bem? Tudo bem, desembargador. Eu quero dizer que eu fiquei até lisonjeado com as homenagens, mas como conheço já de há muito tempo, sei que o meu querido entrevistador de hoje, um amigo de longa data, certo, foi um dos mais eminentes advogados, honrou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a advocacia, lá se aposentando, para a honra de todos nós advogados. Brilhou na carreira de advogado e na carreira de magistrado. Portanto, é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar participando do programa Direito e Justiça em Foco, pela vez primeira, sob o vosso comando. Pela vez primeira, e muitas vezes seguirão também, não é? Outras vezes você já está convidado para acompanhar, não é, o nosso programa Direito e Justiça em Foco. Nós tratamos exatamente disso, da parte do direito. Nós informamos ao telespectador, Raimundo, aquilo que é verdadeiro, somente aquilo que é verdadeiro. Nada mais do que isso. Então, uma grande honra também você estar aqui. Mas eu já vou perguntar a você o seguinte. Antes eu quero fazer uma reflexão sobre o princípio da correspondência, que significa um dos mais importantes instrumentos mentais. Portanto, podemos entender que por meio dele o homem pode ver e enxergar além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. Pergunto, em sua opinião, por que ainda há tanta corrupção no Brasil? Meu querido amigo Laércio,
Corrupção no Brasil existe desde que o Brasil foi descoberto. O Brasil, quando foi descoberto, nós já tivemos os primeiros corruptos negociando com os índios. Quando a corte, em 1808, veio para Portugal, aí piorou, porque vieram os apaniguados. A corte de 1808 foi na época de Napoleão. Porque Napoleão pretendia... Napoleão pretendia, segundo a história diz, entrar em Portugal. E ia tomar Portugal. Exato. E ele foi o único primeiro monarca que conseguiu enganar Napoleão, foi Dom João, né? É verdade. Ele conseguiu dar um chega para lá. Então, essa corrupção ela é endêmica. Ela já vem há muito tempo. Só que, nos dias atuais, nós estamos vivendo um momento de grande agressividade desse cancro da população brasileira. Mas, em contrapartida, nós temos que observar que, através dos meios de comunicação, através da Ordem dos Advogados, através da magistratura, através do Ministério Público, nós temos avançado nessas denúncias, nós temos avançado nesse combate, e é bom que assim seja. Mas o certo é que o dinheiro que é desviado pela corrupção, ele daria um suporte muito maior para a nossa juventude, para os nossos idosos, para toda a sociedade brasileira. E para aquelas instituições que nós almejamos sejam as melhores, porque o Brasil é um país rico. O país, veja, é tão rico que o nióbio não está sendo aproveitado. O nióbio é aquelas jazidas que estão aí à vontade. Quer dizer, quem é que administra o nióbio? São estrangeiros. Pois é, você veja bem, o Brasil é tão rico que quando descobriram o Brasil, começaram a roubar o pau-brasil. Não conseguiram acabar. Depois começaram a roubar os diamantes. Não acabaram. Depois começaram a roubar o ouro, até há pouco tempo estava lá Serra Pelada, não conseguiram acabar. E segundo consta, só foi oficialmente contabilizado 10% do ouro retirado de Serra Pelada. E continua tendo muito ouro. Então, é verdade, nosso país é rico e nós não podemos aceitar uma situação dessa terrível, que nós somos a 6ª economia do mundo e estarmos aí com índice IDH aí 85, 86, 85º, 86º lugar na qualidade de vida. Isso não. Nós entendemos que esses governos que antecederam aí esses últimos 20 anos têm avançado, têm tirado muita gente da linha da miséria absoluta. Mas acontece o seguinte, tem achatado também a pirâmide social e aqueles que estavam na classe média hoje estão na pobreza, só que não absoluta. E da miséria, então, e nós precisamos consertar esses desvios e, principalmente, essa propaganda enganosa que vem sendo feita em nosso país através desses últimos 10, 15 anos, que a população não suporta mais. Você acha que a mídia tem também colabora com essa propaganda enganosa, como você se referiu? Não, eu não acho, eu tenho absoluta certeza, até porque a mídia, ela sobrevive também de aportes, né, de anúncios e etc., e ela está lá, presta o papel dela, fiscaliza, mas anuncia. E nós estamos vendo aí, por exemplo, recentemente, aqui eu não quero me referir a nenhum partido, até porque eu não quero entrar nessa seara política, mas sou obrigado a dizer que tem uma propaganda aí na televisão de um partido político que diz o seguinte, aliás, de vários, que parece que é uma coligação, que das 16 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Só que nenhuma no estado de São Paulo. Ora, isso não é verdadeiro, porque basta assistir todos os noticiários para nós sabermos da violência constante. O seu secretário de Segurança, que tem responsabilidade com a segurança pública do nosso estado, vem a público dizer que o índice de homicídios caiu, mas o de latrocínio aumentou. Ora, faça-me o favor, isso é uma brincadeira. Quando nós sabemos que o latrocínio nada mais é do que um homicídio qualificado na sua mais crime, agravante, um crime hediondo. Né? Aliás, crime. Que é outra qualificação que eu não gosto, essa dos crimes hediondos, porque para mim crime é crime, não tem crime bonito, não tem crime feio, nem tem crime agradável. Tem crime, tem razão, concordo plenamente. Bem, mas vamos seguir adiante. E eu vou até fazer uma outra pergunta aqui a você. Na vida há uma causa para tudo, o efeito.
e um efeito para toda a causa. Muito bem, essa reflexão me faz levar, não é, a uma pergunta. Os mesmos políticos envolvidos em roubalheiras e corrupções são eleitos pelo povo para cargos públicos. Falta consciência política aos brasileiros? Olha, eu posso responder que sim, mas eu acho que já faltou mais consciência, né? Eu acho que já faltou mais. Hoje o povo está está mais instruído, o povo está cobrando mais. Nós temos tido alguns exemplos aí que alguns políticos não foram reconduzidos. Infelizmente, um grande número ainda são reconduzidos através dessa propaganda enganosa, através desse investimento maléfico que é, por exemplo, esse Bolsa Família, que isso tem tudo menos de família. Isso nada mais é para mim, aproveito até para dizer que eu acho que é uma compra institucionalizada do voto do cidadão. E o cidadão não é miserável, o cidadão não quer esmola, o cidadão quer emprego, o cidadão quer trabalho, o cidadão tem que voltar ao tempo que era quando ele chegava, trabalhava a semana toda, né, Lé? Ele chegava lá, o cidadão, com dignidade, perguntava na venda, quanto é que eu estou devendo? E pagava a sua cardeneta. E hoje, eu estive recentemente no Nordeste, e tem o pessoal me informando que não consegue mais nenhum cidadão para dar um dia de serviço, como eles chamam lá, porque todo mundo fica esperando o tal dos R$70, que agora parece que vai aumentar para 77, do Bolsa Família. E o que é mais grave é as famílias engravidando suas filhas para receber mais uma parcela do Bolsa Família. Isso, para mim, não é ajuda, é crime. É crime. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que voltar um pouco para dar mais 1 ou 2 passos à frente, mas com seriedade, com decência, com harmonia e com respeito ao povo brasileiro. Vamos parar com essa história que hoje está sendo apregoada aí aos 4 cantos, nós contra eles. Todos nós somos brasileiros. E nós queremos que a nossa pátria, ela cresça, ela avance, mas que o cidadão, que é o primeiro a ser observado, que ele tenha as suas condições de saúde, de higiene, de educação, de segurança e tudo mais dos princípios, das necessidades básicas do cidadão. Então, nós podemos dizer que essas colocações que você fez agora é uma ajuda que nós podemos dar na conscientização da população? Eu acho que os meios de comunicação, as entidades civis organizadas, elas já estão dando uma contribuição, só que eu acho que é muito pouco. Nós precisamos contribuir mais, nós precisamos avançar mais, nós precisamos discutir na escola dos nossos filhos, nós precisamos discutir nos clubes sociais, nós precisamos discutir em todos os cantos e conscientizar o cidadão que política se faz desde o momento que se levanta. Então, se nós não tivermos uma boa política, não convivemos nem bem em casa com nossos filhos, com a nossa família. Então, portanto, precisamos trabalhar muito mais para que, num curto espaço de tempo, a gente possa ter uma sociedade civil mais organizada em nosso país. É porque nós percebemos, e inclusive conhecemos, você é um homem que também tem uma cultura extensa, uma cultura geral, e você viaja, e lá fora nós sabemos muito bem como são as coisas, não é, lá fora. Sabemos que lá o povo é protegido pelo Estado. Por exemplo, você vê na Itália, a Itália ela não cobra da família, não é, a educação. A educação é gratuita, não é verdade? E também na Itália, ela não cobra a saúde da família, porque a saúde é de graça. É? Então, claro, há umas exceções que você é obrigado a pagar em determinados aspectos, mas, no geral, são 2 importantes institutos, o da escola, a da educação e da saúde. O que você pode falar sobre isso? Bom, a verdade é o seguinte, a Europa está em crise, né? Já faz alguns anos está em crise. Eu tive há 3 anos na França
E passei ali por Paris e tal, fui até a corte ali, etc e tal. Fui a Mônaco, etc. Eu vi um mendigo. Com toda a crise da França, eu vi um mendigo que estava mais bem vestido que muita gente que eu vejo aqui na greve dos professores. Certo. Era um mendigo. O ano passado eu fui a Londres. Foi na época das Olimpíadas, o país estava em festa, etc. Mas conversando com aquelas pessoas, por exemplo, um dos empregos lá que a preferência primeiro é para inglês, depois vem os outros. Sim. É aquele que nós chamamos aqui de lixeiro, varredor de rua, que não trabalha aqui jogando saco, mas sim com aquela máquina grande que você bem conhece, sim. Limpando, e você passa nas calçadas, você não vê um papel. Claro. Esse é o primeiro emprego. O segundo são os mendigos que têm aquele salário já, é profissão, né? Claro, Ser claro. mendigo é profissão e se vestem bem. Também não vi. Esse ano, eu estive em janeiro para fevereiro em Portugal, que também está em crise. Acontece que a crise de Portugal, a maior crise que eles têm lá ainda é bem melhor do que o nosso sucesso todo aqui. Certo. Porque o português se veste bem, o português come bem, o português mora bem, e são agradabilíssimos. E faz um bem danado para nós, que não temos nem a dificuldade de línguas, né? Estarmos lá nos nossos antepassados, lá em Portugal. E eu conversando, até com um motorista que eu fiquei rodando com ele lá em Portugal, conhecendo aquelas várias cidades, me dizia ele da questão social. Por exemplo, lá o cidadão não recebe Singapura, não invade prédio, ele recebe um apartamento do Estado, que é social, e ele só paga as contas. E quando morre o cidadão, a família fica usufruindo, ninguém fica cobrando, nem fazendo de conta, nem programa Minha Casa Minha Vida, que é nada mais do que uma falácia, que coloca um cidadão lá que não pode pagar nada. Como é que vai receber? Era melhor que desse. Agora nós tivemos aqui o Otto invadido o centro da cidade, porque agora nós temos sem terra, sem teto, daqui a pouco vamos ter sem televisão, sem nada, né? É uma avalanche do 100. Do 100. E o que é pior, é que todos esses 100 conseguem, a todo minuto, audiência com as autoridades constituídas. É verdade. Enquanto a sociedade civil organizada vá à Associação dos Magistrados Brasileiros pedir uma audiência com Sua Excelência, a Presidente da República, para ver quanto tempo demora. Agora, em contrapartida, aqueles que foram lá, que bateram na polícia, fizeram acontecer, no outro dia estava no palácio. Bem, doutor Hermes, eu gosto de falar Hermes, claro, porque eu me lembro do Hermes Trismegisto, que você conhece muito bem, que viveu há 2.700 anos antes de Cristo, e lá era uma outra época, era chamado o Sol da Humanidade. Então, é uma homenagem que eu faço a você aqui nesse programa, viu? Muito obrigado. Pelo nome que você ostenta, um nome importantíssimo, Hermes, hermenêutica. Se me permite, certamente o meu pai nem conhecia isso, mas foi muito feliz e eu sou grato. Foi feliz, sim. Foi feliz. Mas, continuando a sua belíssima explanação, até você falou em Portugal, eu me lembrei, você passou por Leiria? Foi comer lá no Pedro dos Leitões? Foi comer o leitão? Fui leitões, solados, presuntos, como é que é? Mercado dos Peixes. Tudo fui. Olha, eu rodei bastante. É um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Muito bem, mas pelo que você, então, nos colocou... Aliás, se você me permite, claro. Porque você falando de Portugal, a gente se empolga. Aí eu já estava para retornar para o Brasil, que eu fiquei 15 dias. Aí marcamos para assistir uma peça, um dia de sexta-feira, quinta-feira ou sexta-feira. Mas como o europeu ele é muito exigente, então eu marquei jantar no Solar dos Presuntos, que até o pessoal aqui de São Paulo fez achar que a gente ia comer presunto, mas era bacalhau mesmo, sim, claro. Lagosta e tal. No Solar dos Presuntos, 7 horas, se você chegar às 7h15, já passaram a mesa para outra. Você sabe como funciona. Eu sei. Aí saí de lá, fui para o teatro de comédia português, né? Que é um belo teatro, mais de 100 anos. E uma peça extraordinária. Só que essa peça, ela terminou por volta de meia-noite. Meia-noite nós saímos, e isso nos causa muita alegria de estar lá e tristeza do que nós passamos aqui. Saímos meia-noite, todo mundo saindo na rua tranquilamente,
sem nenhum problema, procurando o pessoal de lá, os seus carros estacionados, e eu procurando um táxi, sem nenhum problema, quando aqui nós não podemos andar uma quadra. Não. Então, quer dizer, aquela tranquilidade e a gente aqui nessa situação. Não, mas no exterior é assim mesmo, não é como nós estamos acostumados aqui, que nós não podemos sair de casa, nós somos prisioneiros hoje, somos prisioneiros. Bem, mas então eu queria que você, por gentileza, me colocasse da seguinte forma. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer em continuação à nossa conversa. Há necessidade de planejamento? No Brasil, primeiro, eu acho que há necessidade de vergonha. Primeira coisa que eu acho. Depois da vergonha, aí sim, tem que ser planejado. Agora, planejado de maneira firme, de maneira séria. Não é simplesmente mascarando os resultados das pesquisas das instituições. Nós temos aí verificado que o próprio governo federal não se entende. Um ministro dá uma informação, o outro vem e desmente. Em contrapartida, a senhora presidente não fala nada, entendeu? E as coisas estão ficando complicadas. Nós estamos com a inflação em crescimento, nós estamos com o índice de desemprego também, apesar de estar baixo, mas está crescendo. A inflação está crescendo, insisto. Os nossos... Tudo que é ruim está crescendo. Tudo está ruim. A única coisa que está diminuindo são os investimentos externos, porque o país está perdendo a credibilidade. A nossa maior companhia, a companhia, orgulho da nação brasileira, em 10 anos ela está aí valendo 70 vezes menos do que valia 10 anos atrás. Você está falando da Petrobras. Da Petrobras. E esse mar de corrupção que não permeia, não tangencia, não. Ela está exatamente incrustada no seio do governo federal. Não é dizer que está tangenciando o governo. Ela está lá. É ex-presidente. A presidente atual disse que não era bom negócio, depois disse que é, o outro vem dizer que não. Muda de opinião. Em Cuba, muda de um dia para o outro. É uma coisa maluca, é um samba do crioulo doido. É, um depoimento feito há um tempo atrás, sofreu uma alteração bastante grande quando ele foi agora no Senado. Eu falo do Gabrielli, é isso que foi presidente, né? Então, isso Bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho, mas eu quero chamar um pequeno intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, Hermes, se você me permite, eu preciso fazer uma homenagem a um grande homem. Merecido. Ao querido e saudoso desembargador José Geraldo Barreto Fonseca, que nos deixou recentemente. Como Hermes Trismegisto, como falei ainda há pouco no programa, o mensageiro dos deuses, o sol da humanidade, nunca ultrapassou os limites do seu campo. Viveu em perfeita harmonia consigo mesmo, com a família, com seus semelhantes e com a ordem de Deus. Esta é a homenagem que Direito e Justiça em Foco presta ao saudoso desembargador Barreto Fonseca, como era chamado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Doutor Hermes, vamos tratar agora da maioridade penal. Tenho certeza absoluta que o telespectador está nesta expectativa, saber aquilo que você pensa sobre a maioridade penal. Eu coloquei aqui uma pequena reflexão. Podemos afirmar que no princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Então eu pergunto, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? É um tema interessante. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas manifestações e um programa a respeito disso, porque eu tenho uma posição visceralmente contra, e explico por quê. Desembargador Laércio, a questão é que é muito fácil dizer que é fácil reduzir
a maioridade penal? Primeiro, não sabe diferenciar o que é maioridade penal e o que é responsabilidade penal. Começa por aí, precisa distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Ora, se nós fôssemos reduzir a maioridade penal de 18 para 16, como ficaria os de 14? Depois iríamos reduzir para 14, depois para 12, até quando chegaria isso? Então não é por aí. Agora, eu acredito e entendo que eu acho que nós temos que avançar. Temos que avançar em relação ao que existe já em alguns países do mundo. Por exemplo, não vamos falar de maioridade penal porque isso é uma falácia. Isso é coisa de político que quer agradar, enganando a população. Vamos falar de responsabilidade penal. Aí sim, como nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma adequação no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para aquele menor que praticar um ato infracional, como é hoje a denominação, e que ele tiver uma medida, essa medida não simplesmente ela se extingua quando completar os seus 18 anos, como ocorre hoje. Hoje, por exemplo, o menor comete um ato infracional, é internado numa das casas que hoje substitui a FEBEM, e o que ocorre? Depois de 18 anos é rasgado, em termos, né? As fichas dele e ele passa a ter nada. E eu penso que tem que haver adequação para que ele seja como nos Estados Unidos, que tem lá os reformatórios, e nós não podemos falar isso no Brasil, porque aqui nem cadeia nós temos. Se o próprio ministro da Justiça, meu desembargador, já declarou que se ele tivesse que ser preso, preferiria morrer, e ele é o ministro da Justiça e não toma providência, então imagine o que nós enfrentamos. Todo mundo vem falar aí de Pedrinhas, lá no Maranhão. Ora, aqui só fazendo um pequeno desvio do leito da nossa conversa. Pedrinhas está lá no Maranhão com aquela violência. Mas não vamos para Pedrinhas, vamos voltar aqui para São Paulo, para o maior centro do país. Ah, não, implodiram a casa de detenção que era para tirar, foi aquilo tudo, a implosão, hoje lá é um parque, etc. Transferiram tudo para Pinheiros. Está tudo ali no CDP de Pinheiros. Tem ali quase 5, 6 mil. Lá tinha 4, 6. Aqui já tem 5, 6. Acabaram com os municípios, construíram município que tem 5 mil habitantes. Construíram uma penitenciária, um CDP, que comporta 600, 800. A infraestrutura da cidade não mantém nem os moradores, quanto mais um presídio que abriga 600, 800 presos, levando todos os seus familiares, levando todas as prostitutas, levando todos os seus colegas, todos os seus amigos, para invadir aquela comunidade com a marginalidade muito mais exacerbada. Aí, voltando aqui ao leito da nossa discussão, que é a maioridade, que eu prefiro dizer responsabilidade. Então, sim, vamos fazer adequação também no Código Penal, que eu sei que isso já é uma outra colocação, é uma outra pergunta. Vamos fazer assim, o menor que praticou o ato, ele tem que ser julgado como menor, mas a partir do momento que ele cumpriu a maioridade, ele vai cumprir o restante da pena dele ou da medida, como não importa o nome, o que importa é que tem que ser penalizado e ele vai terminar de cumpri-la. O maior que se utilizar do menor tem que ter exacerbado a sua pena para poder evitar que ele ande com o menor para jogar a responsabilidade no menor. É melhor ele mesmo praticar e não ter exacerbada do que ele estar com o menor para se livrar da responsabilidade. Tudo isso é muito bonito, meu querido desembargador, no campo das ideias. Agora, como eu sei que Vossa Excelência já viveu na prática, o dia a dia, sim, claro, como nós vivemos, você sabe que isso é praticamente utópico. É praticamente utópico. Porque se pena exacerbada coibisse o crime, nos estados americanos que tem a pena de morte deveria ser zero o crime. E ao contrário, é onde o índice é muito maior. Mas lá há um planejamento. Mas é maior. Lá o rigor... Eu conversei aqui com o coronel Charles Saba, o americano que fala muito bem o português, e ele diz que o objetivo é a punição.
Não existe nada mais do que a punição, é punir. Então, a punição, ela é rigorosa. E lá não existe essa história aqui de nós passarmos de um regime para outro, do regime aberto para o semiaberto, do semiaberto, aliás, de cima para baixo, não é? Do semiaberto para o aberto. Dentro dessa linha, o americano tem o objetivo de punir. E aqui nós temos essa grande criação, essa grande criação cerebrina de não só punir, mas ressocializar. Ou seja, não faz... Você acredita na ressocialização? Não faz nenhuma coisa nem outra. Claro. Não faz nenhuma coisa nem outra. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que lá pune, mas o próprio preso continua tendo dignidade de cidadão, né? Claro. Preso. Lógico. E aqui não. Porque aqui a coisa está muito complicada. E eu não vejo solução, porque não é construindo presídios que nós vamos diminuir o número de presos. Eu acho que é construindo escolas. Nós precisamos construir mais escolas, claro. Colocar as crianças na escola com tempo integral, tirar da rua, porque hoje nós temos a maior violência, é a droga. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Mas aqui nós estamos avançando de uma maneira assim muito acelerada. Os jovens hoje dificilmente hoje você não fala com algum pai de família, que não tenha na casa sua ou de sua família um drogado ou um assaltado. É impossível. Então, eu acho que nós temos que repensar o que está sendo feito com as nossas crianças. Porque você não pode querer que uma criança que fica 3, 4 horas na escola e o resto do tempo ocioso não tenha um traficante para adotá-lo. É isso que é triste. E o que está ocorrendo? O nosso governo só falando, e aí 40 dias de greve porque não paga os professores. E não vamos muito longe, eu sou filho do interior, sou um caipira, só que do interior do estado do Ceará, mas eu me recordo muito bem que a coisa mais importante da minha cidade era professor, o gerente do Banco do Brasil, o padre e o prefeito. E o juiz da comarca? Não, porque lá não era comarca, não tinha, né? Então era só um lugarejo, então só tinha era padre isso. E outra, a professora era respeitada, a professora castigava. Se você não soubesse a tabuada, tomava um bolo. Hoje já aprovaram uma lei que o pai não pode dar uma palmada no filho. Que absurdo. Vai fazer o quê? Agora, eu não estou defendendo aqui a violência contra as crianças, pelo amor de Deus. Não vão sair claro. Dizendo que... Ela vai dizer, se muitas palmadas fossem dadas para evitar algumas coisas. E nós não estamos vendo isso. E o nosso povo, cada vez mais descrente da política, o que é uma tristeza, porque quem nós elegemos? Quem se candidata. Não é? E são sempre os mesmos, né? Os mesmos. Por quê? Porque o cidadão de bem não tem a ousadia do canalha. Ele não tem. Então, quer dizer, ele não pode se candidatar de uma maneira, não, eu quero ser candidato sozinho. Não, ele tem que entrar no partido político. Já começa o jogo aí. Aí ficam os mesmos e fazendo as mesmas coisas. Não faz muito tempo nós tivemos aí aquela coisa dos anões do orçamento, da corrupção. Teve um até que ganhou 40 vezes na loteria, nunca vi tanta sorte, que era o João de Deus, né? O João Alves. Eu não digo saudoso, não digo saudoso porque ele já foi, que Deus o tenha, mas ganhou 40 e tantas vezes. E hoje nós temos aqui um Paulo Roberto na Petrobras, que ele fez contrato com o mundo, entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos repensar essas coisas. Eu não sei nem quem será o melhor e futuro presidente da República, no contexto atual, o que nós temos aí. Não sei. Agora, sinceramente, que precisa de mudança, precisamos. Muito bem, mas vamos retornar à tal da responsabilidade penal, como você coloca muito bem. Eu acho que você colocou de uma maneira magistral. E, continuando com a sua dissertação intelectual, eu peço a você que interprete, não é, o inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Significa que, é uma das figuras do artigo 26 da parte geral do Código Penal. Então, nós temos na lei
não é? Esta importante frase, não é? Que foi colocada para o inteiramente capaz de entender. Então, veja, a responsabilidade penal. Você já abomina de 18 para 16, de 16 para 14, de 14 para 12. É óbvio que nos países mais adiantados, vamos chamar assim, eles chegaram à conclusão que também essa regra não é muito boa. Mas se um menor, vamos dizer um menor, 10 anos, 9 anos, comete um crime, um homicídio, e se ele está inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ele pode ser processado. Aí entra o que eu disse, a responsabilidade Então, a penal. responsabilidade. É a responsabilidade. Agora, com referência à sua pergunta propriamente dita, o nosso Código Penal é de 1940 e algumas alterações, mas que não avançaram o necessário para que nós tenhamos uma legislação... Mas lembre-se que a parte geral do Código Penal, houve uma reforma em 1988, se não me engano, 88, 89, não é? E ela nos trouxe também um certo equilíbrio. Pois é, mas 89, 90, se nós imaginarmos hoje como avançam as coisas, em 90 nós não tínhamos Google. Hoje, tudo que se quiser saber no mundo ou de quem quer que seja, é só pôr no Google. Se colocar o meu nome, o seu nome lá no Google, aparece coisa que eu não me lembrava mais. É verdade. O seu tem da mesma forma. Você sabe o que eu falo para os meus alunos, não cortando o seu brilhante raciocínio? Eu digo para os alunos o seguinte, olha, na minha época, nós, antes de ingressarmos à sala de aula, nós tínhamos que passar pelo Bedel. O Bedel era austero. E ele verificava se você estava bem vestido. Ou seja, bem vestido significa, entenda, telespectador, de paletó e gravata. De paletó e gravata. Eu fiz o curso de Direito de paletó e gravata, me lembro muito bem. E nós sentávamos somente quando o professor autorizava. Aí nós assistíamos a aula. Em silêncio, não havia bagunça, não havia celular. Não é? Então eu falo isso para os meus alunos, e os meus alunos dizem, mas como o professor... então era bem diferente de hoje? Claro que era. Claro. Muito diferente. Então nós tínhamos tempo de estudar. Nós estudávamos, porque nós não estudávamos, porque nós não tínhamos o amigo Google. O amigo é um amigão esse, um amigão dos alunos hoje. E às vezes não é o Google que vai nos ensinar o discernimento, não é o Google que vai nos ensinar a criatividade, pensar, né? A criatividade. Não é o Google que vai nos ensinar a inovação, porque hoje existe o Ctrl+C e o Ctrl+V, que é um perigo isso para a formação de um estudante. Não sei se é por aí. É por aí, sim. Olha, e digo mais. Então, voltando à minha linha, ao meu raciocínio, dizer o seguinte. Então, hoje, essa figura de inteiramente capaz de entender, ela praticamente é inexistente. Porque a criança tem informações hoje, qualquer garoto de 5, 6, 7 anos, ele mexe em computador, em tablet, em tudo, muito melhor do que nós, que somos de uma outra época. Então, ele tem todo um entendimento. O que está acontecendo é uma coisa muito perigosa, que é o vício. E esse vício embota o raciocínio, o tanto quanto o vício da droga. Hoje, a criança que fica totalmente no computador, ela está sofrendo tanto quanto um viciado em droga, que fica totalmente dependente. Então, eu acho que essa figura de inteiramente capaz, ela praticamente é inexistente, tem que usar de uma outra forma, porque hoje você clica aqui e entra no Museu do Louvre. É verdade. Você clica no outro treco, entra lá aonde quiser, é do mundo. Então, está conectado ao mundo todo. Então, eu acho que isso não existe. Agora, creio que, retomando só para fechar aqui esse assunto, que a gente tem que avançar nessa questão da responsabilização criminal, que é tem o entendimento, está preparado, responde e não só até completar
a maioridade penal, que aí sim seria os 18 anos. Então, é essa diferença que tem que ser bem colocada, porque, infelizmente, nós temos várias autoridades falando e até agora ainda não se debruçaram, pelo menos para saber qual é a diferença entre uma coisa e outra, entre maioridade penal e responsabilidade penal. Então, eu acho que nós temos que avançar sim. Agora, o índice de menores que estão praticando atos infracionais, ele está crescendo de uma maneira geométrica. É uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, nós precisamos sim combater isso de uma maneira bem eficaz. E outra, tem que ter uma polícia enérgica e não ficar tergiversando, faz, não faz. Isso é o que está acontecendo nos dias ter coragem atuais. também, né? Coragem, sim. Né? Coragem política. Coragem, telespectador. Nós temos que fazer com que as autoridades constituídas tenham coragem, não é, de melhorar este país. Bem, doutor Hermes, eu queria que você, por gentileza, explicasse ao telespectador uma colocação que é bastante própria na nossa conversa. Você acredita na plena recuperação de um menor que tenha crescido em um ambiente hostil, sem a devida educação? Não, eu não acredito. E digo mais. Todos aqueles que se recuperam, eles fazem parte da exceção para confirmar a regra. Porque não há a menor possibilidade de um menor, que hoje nós vemos aí aos milhares nas ruas do estado de São Paulo e do Brasil, aí nos faróis, etc., sem a mínima condição, sem higiene, sem educação. Aquilo ali é triste dizer, mas que hoje nós temos, parece que 10 milhões no Brasil, 10 milhões de menores nessa situação. Se só 10% fizéssemos um exercício aqui, fossem para a marginalidade, só 10%, nós já teríamos 1 milhão daqui a 5, 6 anos, porque tudo está na faixa de 10, 12, 13 anos. Só que é o contrário. Nós temos que pedir a Deus para que só 10% saia da marginalidade. Agora você imagine 90% indo para a marginalidade. Então nós estamos chegando a um ponto de que a rua é o lugar mais seguro. E a casa é o lugar mais perigoso, porque hoje o cidadão não sai de casa sequer para comer uma pizza, porque tem os arrastões nas pizzarias, nos restaurantes. Às vezes o cidadão está indo para casa, é assassinado num assalto, no farol. Eu digo por mim mesmo, algumas vezes, a minha mulher tem falado, vamos sair para comer uma pizza? Eu digo, não é melhor pedir? E nem falo por quê. Porque senão você começa a dizer que está se acovardando, claro, e que fica acuado dentro de casa. Então a gente procura evitar isso. Mas é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. E, lamentavelmente, nós tivemos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, lá nos idos do Brizola, e depois também com ele no Rio de Janeiro, a questão do tempo integral da criança. Isso. E um projeto tão bonito, que não foi nem dele, era do Darcy Ribeiro, e depois ele simplesmente, por questões políticas, abandonam como se tivesse uma marca, e quando a gente sabe que é tão importante para que todas as crianças tivessem pelo menos desenvolvimento natural, que essas crianças de rua nem isso têm, porque se não tem alimentação, não desenvolve os neurônios. E não desenvolvendo os neurônios, elas caem no mar da vida, vamos dizer assim. Mas essa é uma colocação importante, caríssimo telespectador. Esse projeto que está engavetado, ou nem sei se está engavetado, já foi incinerado. É preciso ressuscitar esse processo, porque ele é muito importante. Trata-se da educação. Bem, e quando nós falamos nisso, se me permite, a gente pode tirar até o tempo depois das considerações, e aí meu querido amigo falava do seu tempo. E eu me recordo que nós somos contemporâneos. E eu, quando fiz a Escola Técnica Federal, eu tinha um professor
que quando todo mundo chegava, porque tinha aquela fardinha, né? Era azul e tal, não sei o quê, as de vizinha, primeira série, segunda série, era bem bonitinho. Aí, quando ele chegava em classe, todo mundo tinha que levantar-se para saudar o professor. E mais, ainda tinha que levantar a calça para saber se estava de meia preta, porque a escola dava o uniforme, o sapato Vulcabras e as meias. Então, era assim que funcionava. Você chegava às 5 da manhã e saía às 17. Então, você não tinha tempo para ficar na rua. Então, eu sou efetivamente um privilegiado, como muitos outros já foram em tempos não tão remotos. E hoje que nós temos uma condição maior. O Brasil tem mais dinheiro. E nós temos tudo isso, nós temos uma educação tão capenga, tão liquidada e tão ruim como nós estamos tendo no país, que é uma vergonha, o estado de São Paulo, o mais rico da federação, até nas Olimpíadas de Matemática perde para as escolas do interior do país. É verdade. Bem, você falou em disciplina. Então se conquista tudo, a ordem se conquista com disciplina. Isso é importante. Bem, meu querido doutor Hermes, eu tenho muito respeito por você, mas eu já estou finalizando o programa e eu gostaria que você, então, apresentasse as suas considerações finais. Olha, eu desde já quero agradecer, desembargador. Foi um prazer participar aqui desse programa Direito e Justiça em Foco. Agradecer a todos os diretores aí da TV Gospel, dizer que nós temos todo o interesse e desenvolvemos alguns projetos que venham ao encontro da sociedade e dizer que, mais uma vez, já fiz a saudação no início, mas dizer que eu me sinto orgulhoso, não só de estar aqui hoje participando desse programa com Vossa Excelência, mas orgulhoso pela carreira brilhante que trilhou durante o seu tempo de advogado criminalista, de desembargador dos mais respeitados, mais renomados, mais respeitados do tribunal. E o que é mais importante, que todos os desembargadores e juízes que estiverem me ouvindo, que sempre respeitou a classe dos advogados e que sem advocacia, sem os advogados, a justiça não será impulsionada. Então é bom que todos se respeitem mutuamente, porque é assim que nós vamos fazer a verdadeira justiça. E o meu muito obrigado por essa oportunidade. Meu querido doutor Raimundo Hermes Barbosa, uma grande honra tê-lo aqui no programa. Espero que você venha mais para nós conversarmos ainda outras coisas com o telespectador junto conosco. Muito obrigado. Tá, obrigado.